enfim, independente, né, se são das áreas, se estão focados nas questões de exatas, ou humanas, ou biológicas e assim por diante, né, que nós vamos ver daqui a pouco como que é organizado isso. O professor Sandro já deu uma comentadinha, mas eu quero trabalhar com vocês isso. Independente disso, a prova é interpretativa, é leitura e interpretação de texto. E eu vejo que muitos de nós temos grande dificuldade nisso ainda. Por quê? Porque a gente acha que a interpretação de texto, o céu é o limite, não é? Que a gente pode sair nadando de braçada e vagando por aí, achando que qualquer coisa serve, né? E aquilo que o professor Sandro disse, né, com relação aos textos que ele trouxe lá no começo, faz todo sentido, né? Eu via ele trazendo os textos lá no início, do resumo, né? E ele falava assim, né, que acho que o terceiro resumo que teve nota 0, que ele trouxe coisas, né, o candidato trouxe coisas que faziam sentido, que tinham sentido, só que não estavam no texto base. E esse é um dos grandes problemas da interpretação de texto, porque às vezes a gente pensa coisas que faz sentido, mas não estão no texto base. E aí a gente acha, né, cria coisas vagas, sabe? Igual quando a gente está apaixonado e fica vagando assim, criando situações amorosas e assim por diante. Mais ou menos isso na interpretação de texto, né? Então, não rola, não adianta, não casa. Interpretação de texto é você focar primeiro, partir daquilo que está escrito. Partir de dentro para fora e não de fora para dentro. O movimento que nós precisamos fazer na hora de interpretar um texto é de dentro para fora. Porque se a gente fizer de fora para dentro, a gente vai pegando tudo quanto é ideia lá e vai trazendo, e agora? Qual que eu pego aqui para assinalar essa alternativa? Então, eu vou trabalhar com vocês algumas dicas e algumas ideias mesmo que a gente precisa pensar na hora de responder as questões. E como que o Enem pensa isso? Como que as questões são elaboradas? Como que os elaboradores das questões do Enem, quem elabora as questões do Enem, faz para induzir vocês nas respostas, ok? Então, primeira coisa, interpretação versus correção. Será que o meu laser não está rolando? Coitadinho, faz tanto tempo que ele está parado. Eu sou muito ambeja pra lá e pra cá, tá, menina? Daí você me avisa se eu tenho que ficar parada, se eu tenho que... Porque eu não consigo, eu tenho que ficar parada? Não. Ai, gente, eu não aguento essa história de nova tecnologia. Porque lá em casa eu fico parada, né, no escritório. Agora aqui eu tenho que ficar parada também? Não, como é que é? Não? Ah, então tá bom. Daí, o professor primeiro era tudo quietinho, né, gente? Agora veio eu, coitado. Ai, que dó. Vamos lá, ainda bem, né? Ainda bem que ele tá aqui pra assistir. E o Jefferson foi dar um passeio, senão eu já ia falar, passa no Recursos Humanos segunda-feira. Não é pra assistir a filmagem, Jefferson. Vamos lá, Gente, interpretação e compreensão. Primeira coisa, a gente acha que é a mesma coisa. Queremos colocar tudo no mesmo balaio e falar assim, vamos fazer a mesma coisa. Interpretar e compreender, eles são primos, entenderam? Os dois processos, eles são similares, mas não é a mesma coisa, né? Não são, interpretar e compreender não são as mesmas coisas. A gente precisa entender o que é uma e o que é outra, tá? Primeira coisa ali, interpretar é compreender e mais analisar o texto. Então a primeira coisa, que eu achei que o meu laser ia funcionar e não funciona, que é interpretar, que vem na primeira vertente aqui, que seria a maior, tá? O que acontece aqui nessa primeira vertente? É o meu primeiro passo. Quando eu leio esse texto e eu tomo contato com ele, a primeira coisa que eu faço é interpretar. Então o que é interpretar? É estabelecer relações entre o texto e aspectos históricos, sociais, políticos, econômicos e culturais da época em que ele foi produzido e da atualidade. Então, a interpretação é quando eu pego aquele texto e destrincho.
Sabe, eu começo a fazer ponto de interrogação, começo a me perguntar, começo a fazer perguntas para o texto. O que é isso? O que é aquilo? Né? Nossa, mas eu não entendi. Faço flechas, eu estou interpretando, eu estou destrinchando mesmo aquele texto. Estou desfazendo o emaranhado. Porque o texto, gente, até a palavra texto vem de tecer, né? Texto vem de tecer, de tecitura, eu já até falei isso para vocês. Vem de tecido. Então o que é? Interpretar, é você pegar esse emaranhado de linhas realmente e desfazer, né, esse nó. Então você começa a destrinchar isso, organizar. O movimento de interpretação é isso, você separa isso, você organiza esse primeiro momento. Então você pega o seu texto, fez a leitura e dá aquela organizada. Isso é interpretar, ok? Depois vem a análise, que é o segundo momento desse meu processo. O que é análise? Olha lá. Refletir sobre diferentes fatos linguísticos, significação explícita e significação implícita, denotação e conotação. Depois eu vou mandar os slides para vocês, tá? Porque eu sei que a luz pega aqui e daí não dá para vocês verem direito. Ó. Então, o que é análise? Análise é, eu destrinchei lá, estou com aquele monte de partes separado. Aí eu vou pegar aquelas partes e eu vou começar a estabelecer relação daquelas partes com outros textos, com a exterioridade, né? Olha lá, com os outros aspectos e assim por diante, e com o comando da questão, com aquilo que a própria questão está pedindo. Então eu vou analisar o que está pedindo de fato. Essa é a minha análise. É eu analisar parte por parte daquilo que eu interpretei, que eu destrinchei. E depois vem a compreensão. O que é a compreensão? A compreensão é o resultado de tudo isso. É o que sobrou. E professor, mas daí a compreensão é como se fosse um entendimento. E muitas vezes a gente não chega no nível da compreensão. Por quê? Porque às vezes a gente não entende, na verdade. Já aconteceu com vocês? Comigo também. E sabe por que muitas vezes acontece isso? Da gente não entender, não chegar ao nível da compreensão? Porque nós não fizemos um movimento de interpretação e de análise. O movimento de interpretação requer que eu tenha esse conhecimento de mundo, que eu tenha esse conhecimento, né, com a exterioridade, com outros textos. Se eu não tenho ideia do gênero textual que eu estou ali lendo, né? Se eu não sei onde que está circulando aquele texto, características sobre alguns elementos específicos, vai ficar muito difícil para eu interpretar aquele texto. Isso vai ficar muito difícil para que eu chegue nesse nível, né, de compreensão. Vai ficar muito abstrato. E aí a gente não compreende. Então, para a gente entender, esse que é o movimento de interpretação e compreensão. A compreensão é como se fosse o resultado, olha lá. Observar o que realmente está escrito, coletar os dados do texto. Então, olha lá. A compreensão é o mais profundo, tá? A compreensão é aquilo que vai resultar realmente. Por isso que é um movimento, gente, às vezes, agora eu falando para vocês aqui, eu imagino que isso na cabecinha de vocês, né? Foi criando, né, um monte de linha, um novelo de lã, né, foi contando a historinha, deve ter sido criado na cabeça de vocês, né, um monte de coisas concretas. Mas tudo isso que eu estou falando aqui não é tão concreto como eu disse. No nosso cognitivo é tudo muito abstrato que funciona. Por quê? Porque o movimento de compreender e interpretar é um movimento bate-volta aqui dentro. Então, é um ir e vir a todo momento. Eu estou lendo e isso está acontecendo assim, ó. É rápido, entenderam? É tudo muito rápido. Se não é rápido, era para ser, né? Isso é para ser aprimorado conforme nós vamos lendo e melhorando o nosso nível de leitura. Claro? Tão bonito. Vamos ver se vai, né, Gil? Na vida, tudo é passageiro, menos o motorista e o trocador.
passageira. Uma coisa que ninguém tira. Uma coisa que a gente nasce sem, mas morre com. Essa coisa fantástica que nos leva à Lua e a Marte, que nos permite encarar os grandes desafios como de abrir uma lata de sardinha ou de enfiar a chave certa no buraco da fechadura. Essa coisa que faz a gente dar o sangue para passar para os filhos e que nunca tem fim. Essa coisa é simplesmente a aventura do saber. 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 Saber falar línguas, saber cantar músicas, saber batucar, saber olhar a vida do ponto de vista do horizonte, saber fritar um ovo, saber plantar bananeiras, saber dar cambalhotas. Todo dia a gente pratica inconscientemente o que já sabe, como por exemplo dirigir um carro, e se irrita profundamente com as coisas que a gente ainda não aprendeu, como por exemplo botar o carro numa vaga apertada. Quando a gente não sabe, o nosso experiente raciocínio foi treinado para nos chamar de topeiras ou para dizer que já não dá mais tempo para aprender. Mas o que mudou da época em que a gente tinha curiosidade de uma criança para a fase onde temos a impaciência de um adulto catequizado? Na verdade, nada mudou. Ou melhor, mudou nossa esportiva. Trocamos aquela disposição para levantar do tombo atrás do cachorro, aquela proatividade de ralar os joelhos e concentrar no gigabom, aquela pressa em querer conhecer os segredos e os mecanismos das coisas. Enfim, trocamos todo aquele interesse incondicional pelo conhecimento da novidade por uma ideia mané e preguiçosa de que já sabemos o essencial para pagar nossas contas e, portanto, sobreviver. Pois é, e a gente aprendeu a pagar as contas. A gente aprendeu a apagar aquele pequeno incêndio do cotidiano. A gente aprendeu a reclamar das contas que paga. A gente aprendeu a administrar nossos insucessos. E aprendemos, sobretudo, a refinar nossas mirabolantes reclamações em torno do desconhecido. E dizemos aprender é um saco. Treinar qualquer atividade é penoso. E o conhecimento, além da apurrinhação do tempo perdido, só nos traz um inútil diploma. No final das contas, toda queixa tem o mesmo endereço. E todo mundo reclama da falta de dinheiro, mas são poucos e raros os que reclamam da falta de conhecimento. Pois eu tenho algo a lhes confessar. A dona, proprietária de uma das maiores fortunas dos Estados Unidos, além de querer conhecer os detalhes mais íntimos das notas musicais que canta, quer ainda aprender como encantar as crianças escrevendo um livro infantil. Bill Gates, dono da Microsoft, o maior bilionário do mundo, anda muito curioso para desenvolver um sistema operacional mais inteligente do que o Windows XP. E o Ronaldinho, aquele cara lindo em campo, ainda quer aprender como chamar a atenção das mulheres fora do gramado. Vou lhes confessar outra coisa. A vida não está aí para ser suportada e vivida, mas para ser conhecida. E onde tem conhecimento, possivelmente haverá ousadia e conquistas. Porque para conquistar, é preciso entender antes. E isso não é passageiro, nem é motorista e muito menos trocador. Conhecimento. Conhecimento. O conhecimento de mundo é... voltou! Mais ou menos. O conhecimento de mundo, gente, é algo fundamental para interpretar um texto. Fundamental para interpretar um texto. E, na hora de interpretar esse texto, né, o que seria esse conhecimento de mundo? É tudo que nós adquirimos com as nossas leituras. E ler, nós sabemos que essa leitura, né, se dá, né, esse aprendizado pela leitura, ele se dá não simplesmente pela leitura acadêmica, pela leitura nesse processo escolar, mas pelas vivências que nós temos, né, pela cultura e assim por diante, pelas experiências que nós temos com as nossas famílias e assim por diante. Tudo isso nos permite ter conhecimento de mundo. Isso faz muita diferença para que nós consigamos interpretar um texto, tá? Na hora de interpretar um texto no Enem, é importante a gente pensar como que é elaborada essas questões. Olha lá. As questões do Enem são elaboradas de três maneiras, ó.
nível básico, avançado e intermediário. Ou seja, nós temos questões, né, fáceis, médias e difíceis. E o critério de correção que eles utilizam é a teoria de resposta ao item. O que é isso, essa teoria de resposta ao item? Quer dizer o seguinte, que você tem que acertar as questões fáceis, mas você também precisa acertar as questões difíceis. Por quê? Se você acertar as questões difíceis, por exemplo, e errar as fáceis, a sua nota vai cair. Porque subentende-se que você chutou as questões difíceis. Então, esse é o critério que eles usam, né? É a teoria de resposta ao item. Esse é o critério que eles usam para corrigir as questões de múltipla escolha, né? Então, não adianta só você acertar, né, as questões difíceis e errar as fáceis. Às vezes vale a pena mais se acertar as fáceis e errar as difíceis do que você, né, acertar as difíceis e errar as fáceis, porque se acontecer isso, eles vão pensar, poxa, então ele chutou as difíceis. Por quê? Porque as fáceis ele errou, ele não teve capacidade de interpretar as fáceis, que era muito mais fácil, né, o cognitivo exigia muito menos de interpretação do que, né, essas que eram difíceis, né, avançadas, né, que era. Então tem 3 níveis, então você precisa, ou você acerta um pouco de cada, né, ou você acerta tudo. Agora, se você acertar, né, se você acertar só as difíceis e errar o básico e o intermediário, você está morto. Ele vai falar, foi só no chute mesmo, então acordou com o pé bom naquele dia e foi só chute. E aí, né, eles vão fazer uma média e vai ser descontada a sua nota, né? Não sei se vocês sabiam disso. Então, é importante saber disso também. Então, não adianta só ir chutando. Por quê? Porque eles querem realmente... Por que é esse critério? Há esse critério de correção? Para que justamente consiga-se saber quais alunos que estão se debruçando e lendo a prova e quais alunos que estão apenas chutando, né? Estão lá só aleatório, marcando qualquer questão. Ok? Vamos lá? Gente, então a prova é elaborada, ó, a partir de 4 eixos. Esses eixos são linguagens, né, códigos e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, tá? E dentro de cada eixo desses, né, há competências e habilidades, né? 30 habilidades e varia de 6, né, até 9 competências. Então hoje eu vou trazer para vocês, né, dentro da minha área, né, linguagens, códigos e suas tecnologias, que vai abarcar arte, educação física, né, língua estrangeira moderna, língua portuguesa e, esqueci de alguma? Educação física, já falei? Acho que sim, né? Literatura também. Ok? Então, ó, as questões, então ela abarca, primeiro, ela é contextualizada pela área de conhecimento, a competência, a habilidade e a questão, ok? Ó, quais são os erros clássicos de interpretação? Ó, os erros clássicos. O menor erro é a de redução. Não relacionar as ideias do texto àquilo que se conhece no mundo. Então, esse é um percentual pequeno de erro na interpretação de texto. Olha lá. Reduzir a isso, né? Não relacionar as ideias do texto àquilo
aquilo que se conhece no mundo, a realidade e assim por diante. Agora, um pouco, né, o segundo erro clássico, né, de escala entre menor para maior, seria a contradição, né? Depreender a ideia contrária da afirmada no texto. Então, na hora de assinalar, você assinalar aquela que é contrária àquilo que está sendo trazida no texto. E a número 1, a campeã de erro clássico de interpretação de texto, seria a extrapolação. Afirmar algo não contido no texto, tá? A maioria das pessoas, né, afirmam algo que não está contido no texto. É o grande clássico de erro na interpretação textual. Afirmar algo que não está no texto, né? Algo que está além, só porque está com palavras bonitas, ou porque você realmente nem consegue compreender aquilo que está sendo dito nas alternativas, tá? Então, a competência 1, ó, ficou bem bonitinho de branco aqui, não dá nem para ver, olha lá. Aplicar as tecnologias da comunicação. Então, lembra que eu mostrei para vocês que tem 9 competências, né? Então, dentro das 9 competências, eu elenquei algumas questões para a gente ver. Gente, quais dicas que eu tenho para trazer para vocês na hora de resolver essa prova de interpretar? Primeira coisa, comecem pelas áreas que vocês têm mais afinidade. Se você tem mais afinidade com matemática e suas tecnologias, comece pela matemática, tá? Porque até mesmo na matemática, 70% é interpretação textual, tá? 30% são os cálculos por si só, mas primeiro 70% é a interpretação, depois são, né, as fórmulas e assim por diante. Então, comece pelas áreas que você tem maior afinidade. Outra dica que eu tenho para dar para vocês é: faça as questões mais fáceis. As questões mais difíceis, mais elaboradas, deixe para o final, tá? Não perca tempo, muito tempo, nas questões que são muito grandes. Naqueles textos que são enormes, né, que já dá um desespero. A Nicole não está aqui hoje, né? Precisa ler sim o texto, não pode ir direto na alternativa. Mas a dica que eu tenho para vocês hoje é: vão primeiro no comando da questão, no que está pedindo a questão. A Nicole está certa mais ou menos, mas tem que voltar depois e ler o texto, tá, Nicole? Você vai assistir, você vai me falar depois. Então, primeiro, quando o texto tiver aquele texto enorme, né, primeiro, essas questões que os textos são grandes, deixe para o final. Faça primeiro as que são curtinhas, tá? Depois, resolveu todas as fáceis lá, que você já tem certeza que vai rolar, né? Porque lembra que você tem que acertar as fáceis primeiro. Porque você tem que acertar primeiro as fáceis. Porque se acertar as difíceis, vão falar que você chutou. Lembra, né? Que se acertar as difíceis e errar as fáceis, você está perdido. Então, o critério é você acertar as fáceis primeiro, né? Para garantir lá. Aí, o que acontece? A hora que você chegar nas questões grandes, nos textos grandes, primeiro, leia o que está pedindo a questão antes de ler o texto. Professora, não precisa ler o texto? Precisa! Por que então eu tenho que ler primeiro o comando da questão? Para que ao ler o texto, eu já direcione o meu olhar sabendo o que está pedindo na questão, para que eu não perca tempo, entendeu? Lendo assim aleatório e depois tenha que fazer uma segunda leitura. Assim eu já leio o meu texto sabendo o que está pedindo. Então leia aquele texto, né? Já sabendo o comando da questão. Gente, isso é muito importante. O comando da questão é fundamental. Fundamental. O que é o comando da questão? É o enunciado, é o que está pedindo para fazer na questão, né? Então, vocês precisam rabiscar esse comando, grifar, precisa estar muito claro, precisa estar piscando assim, ó, clim, 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 pro olho de vocês, precisa, porque o comando da questão, gente, muitas das respostas
respostas já estão no próprio comando da questão do Enem, tá? Muitas das respostas ali, a chave já está no próprio comando da questão. Então, você precisa olhar qual que é a palavra-chave do comando e depois voltar no seu texto procurando ali a palavra que é do comando. Porque aí, às vezes, não é a mesma palavra, mas é um sinônimo. E aí você já vai conseguir encontrar a alternativa, tá? Cuidado com o que for muito óbvio, igual o professor Sandro falou. Porque as pessoas que elaboram, elas já elaboram às vezes para te conduzir ao óbvio, tá? Para fazer você pensar que é tão óbvio, ok? Às vezes realmente é aquilo, mas às vezes não, tá? Então por isso que é preciso pensar muito nisso e ter, claro, no critério, no comando da questão. Essas são as dicas, né, que eu falo. E outra, leu uma vez, leu duas vezes, não entendeu, vai para a próxima. Não fique, eu sei que tem gente que, né, Etienne, que fica 2, 3, 20 vezes na questão, né, Isadora? Em cima da questão, enquanto não resolve, não quer ir para outra, não é mesmo? Perdendo tempo, né? Conheço. Não faça isso. Vá para a próxima, entendeu? Pare com essa mania de querer fechar tudo organizado, né? É preciso bagunçar para depois organizar a prova, tá? É importante isso, porque se vocês forem muito metódicos ali, já querer tudo esquematizar ali no começo, vocês vão perder muito tempo, ok? Tudo bem, Adri? Tá até aí? Ó, então, nessa competência, a competência 1, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho, em outros contextos relevantes para a sua vida, tá? Ó, todas essas que eu te trouxe aqui são questões do Enem, tá? Tirei exatamente como estava lá. Blog é concebido como um espaço onde o blogueiro é livre para expressar e discutir o que quiser na atividade da sua escrita, com a escolha de imagens e sons que compõem o todo do texto veiculado pela internet por meio dos posts. Assim, essa ferramenta deixa de ter como única função a exposição de vida e ou rotina de alguém, como em um diário pessoal, função para a qual serviu inicialmente e que o popularizou, permitindo também que seja um espaço para discussão de ideias, trocas e divulgação de informações. A produção dos blogs requer uma relação de troca, que acaba unindo pessoas em torno de um ponto de interesse comum. A força dos blogs está em possibilitar que qualquer pessoa sem nenhum conhecimento técnico publique suas ideias e opiniões na web e que milhões de outras pessoas publiquem comentários sobre o que foi escrito, criando um grande debate aberto a todos. Esse é o texto. E eu tenho que ver 2 elementos. Quais são os 2 elementos que estão sendo pedidos aqui? Sobre a associação entre a prática de atividades físicas e o uso de suplementos alimentares. Então, sobre essas 2 coisas, o que o texto informa? Ele informou que é indispensável para as pessoas que fazem atividades físicas regularmente. Falou isso no texto? Que é indispensável? É estimulada pela indústria voltada para adolescentes que buscam um corpo ideal? Sim. Agora eu pergunto para vocês. Foi escrito exatamente dessa maneira aqui? Não. Mas aqui vocês fizeram qual movimento? De interpretação e compreensão. Por quê? Porque o que foi dito aqui? Ó, a mídia, domingos importantes estímulos, blá 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 blá. Poucos estudos. Não foi dito isso? De pessoas que, por exemplo, o mito do corpo ideal. Não foi dito tudo isso no texto? Né? Vocês coletaram as informações, destrincharam e interpretaram para a compreensão de que é estimulada pela indústria voltada, É indicada para atividades físicas como a musculação, com o fim de promoção da saúde? Foi dito isso no texto? Não. Quem assinala isso
cai naquela questão lá da contradição, né? Que eu disse lá que é o maior erro de assinalar coisas que não estão no texto. No texto, B. Direciona-se para adolescentes com distúrbios metabólicos que praticam atividades físicas? Foi dito no texto? Não. E. Melhora a saúde do indivíduo que não tem uma dieta balanceada e nem pratica atividades físicas? Foi dito isso? Não. Gente, essa questão é uma questão de nível fácil, intermediário ou difícil? Muito fácil, né, gente? Muito fácil essa questão, não é? Muito. Por que é muito fácil? Porque tem quantas alternativas aí que podem ser a certa? Só uma. Né? Então essas é daquelas que a gente não pode errar nem por decreto. E que a pessoa que chutou, o que ela vai fazer? Ela não vai ler, ela vai errar. Por quê? Porque o texto é grandinho. Essa, gente, olha aqui, essa questão é daquela que a galera do Enem coloca. Por quê? Porque o texto é maior, mas a questão é fácil. Para quem tem preguiça e que só vai lá para dar o tempo da prova, assinala de qualquer jeito e vaza. Ou seja, vai cair a pontuação, porque vai errar. Vai acertar difícil e vai errar fácil, porque o texto era grande, mas chutou qualquer coisa. E se você correu o olho aqui, você vai ler essas benditas, gente, é tão tonta as outras quatro, que só pode ser a B. Não tem como ser A, ser a D aí. Não tem, por quê? Porque são coisas, ideias totalmente contraditórias àquilo que está no texto, correto? Vou até trocar de máscara, porque eu não sou obrigada. Vou pôr uma de emoji aqui, porque hoje vou usar todas as minhas máscaras, porque podia ter trazido mais, né? Eu queria usar todas, ficar 10 minutos eu usar uma. O que vocês estão falando? Fala, Diego. Tá fácil, Diego? Diego, quero ver você arrasando, hein? Gente, pelo amor de Cristo, vocês tratam de arrasar nesse Enem? Ô, professor, sabe quando foi a América do Enem ano passado? Ai, não lembro, mas posso pesquisar. De cabeça eu não lembro não, mas posso olhar. Pronto, máscara nova, vida nova, vamos lá. Tem mais uma aqui na sacolinha? Tem, gente, outra aí, ó, pensa da mulher prevenida. Vamos continuar, né? Vocês riem, né? Vocês vão chegar nesse nível aí. Deixa vocês. Quando você estiver velhinho, vocês vão falar bem que aquela professora me falava lá, eu cheguei. O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Segundo o texto, o jogo comporta a possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição se estabelece por meio do... Primeira coisa, tem que saber o que é fruição. O que é fruição? Você sabe? E quando você joga, o que você sente geralmente? Tristeza? Vocês jogam quando vocês estão tristes? Hã? O que é a fruição? É o prazer, gente, não é? A fruição é aquele gosto, aquele prazer, né? Então, ó, segundo o texto, o jogo comporta possibilidade de fruição. Do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição, né, esse prazer de jogar,
jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentivas, mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria, de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Ou seja, quando você está jogando, você esquece da vida, do problema, nem que você vá brincar ali de fumo lá na horta, nós quatro, daquele joguinho de baralhinho que eu não posso falar o nome, que a Dani tá ali no fundo, né, que tá gravando, e que é um nome feio, que vocês jogam, não quer jogar lá na aula, queria jogar, né, e eu não deixava. Todos esses jogos, gente, vocês riem, né, todos esses joguinhos, vocês ficavam felizes, nem parecia que estavam na escola, nem parecia que tinha nem, que ia vir o desespero no ano seguinte, né, Karen? Achava que o mundo, né, que não ia chegar, que não existiria amanhã. O amanhã chegou e é hoje, né? Então, o que acontece? Jogo, como é que é o nome daquele jogo que a gente brincava? Que ia passando e ia falando, que eu até esqueci, gente. Aquele jogo que a gente brincava e ia falando. Nossa. Fui lá na feira? Fui na feira, tá vendo? Quando a gente brincava de fui na feira, meu Deus do céu, né? Vocês esqueciam dos problemas do mundo. Isso é fruição. É isso que o texto está falando, tá bom? Agora me conta, do ponto de vista das práticas corporais, essa fruição, aquilo que vocês sentiam quando vocês jogavam, nas nossas aulas, vocês nem lembram mais como é que era, se estabelece por meio do quê? Fixação de táticas que define a padronização do maior alcance popular. O texto disse isso segundo o texto. Não falou segundo as aulas de língua portuguesa. Não falou. Falou segundo o texto. Segundo o texto aqui. B. Competitividade. Falou segundo a competitividade ali? Refinamento técnico. Falou que você tem que ter técnica. Se você não tiver técnica, você não vai sentir prazer em jogar. Caráter lúdico, que permite experiências inusitadas. O que é lúdico? O que é ludicidade? A lúdico é isso mesmo, é brincar, é a alegria, é esse entusiasmo do jogo. Não é isso? Essas experiências inusitadas que são diferentes da vida cotidiana. Não é isso? Caráter lúdico que permite experiências inusitadas? Esquecer do mundo e das provas do Enem? Uso tecnológico que amplia as opções de lazer? Não. Por que eu sei que é essa, a D? É porque a professora Lucimar está aqui falando? Ai, se vocês falaram que é. Ai de vocês se falarem que é, porque a professora Lucimar está aqui na frente falando. Ou porque está assinalado com uma bolinha verde no letra dele. Eu caio dura, infartada, e o SAMU é longe, até chegar aqui demora, vai ter que chamar o bombeiro que é aqui perto. E tem que vir bombeiro bonito ainda, se for feio eu morro de vez. Olha só, gente, segundo o texto, não, é segundo o texto, suas criaturas divinas, não é segundo o que Martin Luther King falou outra coisa. Segundo o texto, tudo isso aqui faz sentido? Faz. Fixação de tática faz sentido? Faz. Competitividade faz sentido num jogo? Faz. Refinamento técnico faz sentido? Faz. Uso tecnológico tem a ver com jogar? Tem. Mas está no texto? Não e não. Olha o comando. Segundo o texto. Ok? Vocês estão conseguindo ver que o segredo da coisa está sempre no comando da questão? Sempre no comando da questão. Sempre no comando da questão. Não se percam nisso. Se debrucem, o segredo é, se debrucem no comando da questão. Vocês têm que encontrar a chave que está no comando da questão.
tem alguma palavrinha ali no comando da questão que vai te dar a chave no texto. Para ligar no texto, a resposta tá ali. Pode ter certeza que tá ali. Se debrucem ali porque vocês vão encontrar. É isso. Esse é o segredo. Área 4. Compreender a arte. Agora é a área de arte. Professora Dani, né? Com o saber cultural e estético gerador, de significação integrador da organização do mundo e da própria identidade. Então, olha lá, temos lá uma obra, né, aparece um origami lá. O objeto escultórico produzido por Lygia Clark, representante do neoconcretismo, exemplifica o início de uma vertente importante na arte contemporânea, que amplia as funções da arte, tendo como referência a obra Bicho de Bolso. Identifica-se essa vertente pelo. Você fala, professora, como é que eu vou interpretar se eu nunca ouvi falar quem é essa Lygia Clark? Ué, pela imagem. Vocês não sabem interpretar a linguagem não verbal? Ué, a linguagem pode ser tanto verbal quanto não verbal, né? Nós temos aqui um texto imagético. O que nós temos aqui? Uma pessoa, nós não temos uma pessoa que está aqui com a escultura segurando. Então, veja, vamos destrinchar aqui. Primeiro vamos interpretar, analisar, para depois chegar à compreensão. Ok? Então, a primeira coisa, o que eu tenho de elementos aqui? Né? O que eu tenho da imagem? Vocês conseguem? Eu não sei, vocês estudaram com a Dani? Vocês sabem o que é neoconcretismo? Sim ou não? Eu não, porque eu não sou de arte. Né? Se vocês souberem o que é neoconcretismo, ótimo. Se vocês não souberem, vocês vão ter o quê? Só o não verbal. Ok? E aí, o comando. Então, veja bem, ó, tendo como referência a obra. Então, o que eu tenho aqui é a obra, ó o comando. O que está pedindo? Tendo como referência a obra. Bicho de Bolso. Identifica-se essa vertente pela participação efetiva do espectador da obra, o que determina a proximidade entre arte e vida, que é a resposta certa, né? Porque a gente está vendo a pessoa ali, né, ó, o espectador da obra pegando na mão, né, a arte e a vida e assim por diante. Vamos ver a B. Percepção do uso de objetos cotidianos para a confecção da obra de arte, aproximando a arte e realidade. Gente, vocês estão vendo aqui objetos para confeccionar? Vocês estão vendo algum objeto aqui para confeccionar? Eu não estou vendo. Eu não assinalaria B. Por quê? Porque, ó, eu não consigo perceber o uso de objetos cotidianos. Eu não vejo tesoura, eu não vejo régua para confeccionar essa obra de arte aqui, que eu imaginaria que foi usado para isso. C. Reconhecimento do uso de técnicas artesanais na arte, o que determina a consolidação de valores culturais. Eu não consigo reconhecer o uso de técnicas artesanais de arte, porque eu, particularmente, não tenho conhecimento. D. Mas até poderia, por exemplo, você pode falar, professor, mas é uma técnica artesanal, é um origami. Poderia ficar entre a C e a A. Né? Eu não sou uma artista, poderia até ficar. Né? A C, mas poderia até levantar um ponto de interrogação aqui do lado. D. Reflexão sobre a captação artística de imagens com meios ópticos, revelando o desenvolvimento de uma linguagem própria. Essa aí só encheu linguiça, não falou porcaria nenhuma. E. Entendimento sobre o uso de métodos de produção em série. Gente, essa também, só falou abobrinha, só para confundir a cabeça de gente. Entendimento de produção em série, o que é isso? Para a confecção da obra de arte, que atualiza as linguagens artísticas, nada. Essas duas aqui, só porque precisava ter 5.
Aí a pessoa fala, o que eu vou escrever para encher a cabeça desses coitadinhos que vai ler essa questão? Aí vou pôr umas coisas, umas abobrinhas aqui. E colocou essas duas aqui, colocaram essas duas para poder encher a cabecinha dos coitadinhos que estavam fazendo a prova. Então, eu se estivesse resolvendo, eu, Lucimara, ficaria entre essa e essa, a A e a C. E eu, entre as duas, eu ficaria ainda com a A. Por quê? Porque entre as técnicas artesanais, né? Eu não tenho certeza se é origami isso aqui. Vai ter um nome de outra técnica dentro do neoconcretismo, vai saber. E aqui, o que eu vejo? Uma pessoa. Então, eu consigo ver a participação efetiva do espectador na obra. O que determina a proximidade entre a arte e a vida. E eu iria por isso. É muito importante você também ir por técnicas de eliminação. Porque a gente não sabe tudo, não. Isso também é interpretar. Vocês viram? A gente foi eliminando. Tem coisa ali que não fala nada com nada. Gente, o que foi essa letra D, essa letra E? De onde que saíram essas abobrinhas aqui? Ópticos. Sei o quê? O que é outro método de produção em série? O que está produzindo em série aí? Desde quanto que o origami faz em série? Deve demorar 5 anos para fazer um desse. Como é que produz em série, meu Deus? Fala para mim. Né? Judiação. Ou seja, eu responderia A, tá? É importante também, quando você não souber, não tiver certeza e não tem noção dos elementos, vai eliminando e fique com as que você, depois entre as que você acredita que sejam as corretas. O artista gráfico polonês, Paulo, não sei das quantas, porque ele é polonês mesmo, né? Nasceu em 1976 e recebeu diversos prêmios por suas ilustrações. Nessa obra, ao abordar o trabalho infantil, Kusa ligou, esse hominho aí, que vocês acabaram de ler o nome, usa sua arte para. Letra A. Ó, presta atenção. Nessa obra, vamos ver o comando. Ao abordar o trabalho infantil, ele usa sua arte para quê? Difundir a origem de marcantes diferenças sociais. Ele está mostrando aqui de onde surgiu, porque a origem é onde surgiu. Está mostrando aqui onde surgiu as diferenças sociais, de onde originou? Eu não vejo isso. B. Estabelecer uma postura proativa da sociedade, ou seja, fazer com que a sociedade se mexa, tipo, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, vamos lutar contra e blá blá blá. Vocês estão vendo isso? C. Provocar a reflexão sobre essa realidade. D. Propor alternativas para solucionar esse problema. E. Retratar como a questão é enfrentada em vários países do mundo. E aí, meu povo? Qual vocês assinalariam? E o povo de cá? C. Ótimo. Letra C. Poderíamos pensar em talvez B e C, mas não, né? Porque aqui não tem nada que tente interpelar, né? Não está interpelando as pessoas, mas sim, né? Ao abordar, ele usa a arte para quê? Para fazer-nos refletir sobre essa realidade do trabalho infantil. Exatamente isso. Olha lá os caminhões. O que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tem os três e som? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser? Dói? É bom? É triste? Ser pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas?
Repito, ser, que vou ser quando crescer? Sou obrigado a... Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser, não quero ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser esquecido. A inquietação. Aqui, professora Alex, hein? A inquietação. E não é a professora Alex aqui, é a professora Alex de você. Ela tem outra professora Alex, tá? A inquietação existencial do autor. Ó, veja bem, ó o comando. A inquietação existencial do autor com a autoimagem corporal e a sua corporeidade se desdobra em questões existenciais que têm origem no quê? Ó, presta atenção. Vamos voltar aqui no comando, ó. A inquietação existencial do autor. Então ele está inquieto com algo, certo? No texto a gente viu isso, não viu? Ele está inquieto com algo. Com o que ele está inquieto? Com a autoimagem corporal e a sua corporeidade. Isso se desdobra em questões da existência dele. Isso tem origem no quê? Letra A. No conflito do padrão corporal imposto entre as convicções de ser autêntico e singular. B. Na aceitação das imposições da sociedade, seguindo a influência de outros. C. Na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares. D. No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciados por seus antepassados. E. Na certeza da exclusão, revelada pela indiferença de seus pares. Pense. Vamos por eliminação, lembra? Se você não tem certeza, elimine. Fique naquelas que você acredita que pode ser. Vamos tentar por exclusão? No conflito do padrão corporal imposto contra as convicções de ser autêntico singular. Pode ser? Pode? Vamos deixar aqui. B. Na aceitação das imposições da sociedade, seguindo a influência de outros. Pode ser? O que vocês acham? Não? Tiffany, não? Galera do terceiro? Viu, professor? Não é só com você, não. Eu era que sou de casa. Falei que não sei o que essa pandemia fez com esse povo. Eles estão tão quietinhos dentro de casa que agora pra cá também o gato comeu a língua. C. Na confiança no futuro, ofuscada pelas tradições e culturas familiares? Não, né? No anseio de divulgar hábitos enraizados, negligenciadores por antepassados? Não, nessa área. Na certeza da exclusão revelada pela indiferença de seus pares? E aí, gente? Qual que vocês assinalariam? Foi a charada. Por quê, Karen? Porque não fala de influência. Exatamente, porque não fala de influência no texto.
que, né, é cheio de melindres, vocês sabem disso. Né? O eu lírico fala, né, todos os efeitos de sentido que são produzidos, as figuras de linguagem que são utilizadas, isso vai ressoar no texto e vai levar os sentidos para outros lugares. Isso torna a interpretação muito mais difícil do que se você for interpretar um texto de educação física, igual a gente interpretou agora há pouco, um texto informativo, né? Se pegar um poema lá de Camões, vai ser muito mais difícil de interpretar do que um texto informativo falando ali do uso do que é o nome daquele negócio lá que faz assim? De anabolizante, que a gente acabou de ler, né, gente? Então, é lógico, não tem, né? É muito mais, né, esmiuçado, vai exigir muito mais de vocês. Por isso, mais uma vez, eu retomo a fala. Se debrucem sobre as questões mais fáceis primeiro e deixem essas questões mais difíceis, mais elaboradas para vocês, né, realizarem no segundo momento. Quero, olha lá, delegado. Então desce ele, vê o que arranca dessa cana. Sarará. Só tem um porém, ele é menor. Delegado. Então vai com jeito, depois a gente entrega para o juiz. Luz apaga no delegado e acende no repórter que se dirige ao público. Repórter. E o Querô foi espremido, empilhado, esmagado de corpo e alma num cubículo imundo com outros meninos. Meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Muitos meninos com seus desesperos, seus olhos empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma no mundo cubículo do reformatório. E foi lá que o Querô cresceu. No discurso do repórter, ó, veja bem, ó o comando, no discurso do repórter, primeira coisa, gente, né, eu preciso pensar na posição enunciativa de um repórter, né, o lugar social de um repórter, de onde que ele fala? De que lugar social que ele fala? O que ele quer falar? Né? Ele está criticando algo. Né? Embora nós saibamos que, né, um repórter está, muitas vezes, trabalhando para enunciar informações, né, notícias e assim por diante, nós sabemos que nenhum discurso é neutro. Né? Que há ideologias que ressoam nesse discurso. Então, veja bem, nessa posição aqui enunciativa do repórter, né, eu preciso pensar aqui primeiro, quem é o repórter? Né? Veja, a repetição, né, aí eu vou na fala do repórter. Qual foi? Espremido, empilhado, esmagado. De corpo, alma, blá, 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 tá. De novo, espremido, empilhado, esmagado. De corpo e alma. Tá. Muitos meninos com seu desespero, espremidos, empilhados, espremidos, esmagados de corpo e alma. E eu já sei que o repórter, ele enuncia, né, de uma posição ali, ele está fazendo, né, está enunciando alguma coisa, mas também está fazendo uma crítica, enfim, não sei qual é o posicionamento, né, do jornal, ó, Marcos P, melhor teatro de São Paulo, global e tal, de onde que ele está anunciando e assim por diante, onde que está circulando, né, aqui, enfim. Essa repetição na fala do repórter, que efeito de sentido, ou seja, o que que fica? O que que ressoa? Letra A. Opressão física e moral, que gera rancor nos meninos. B. Repressão policial e social, que gera apatia nos meninos. C. Polêmica judicial e midiática, que gera confusão entre os meninos. D. Concepção educacional e carcerária, que gera comoção nos meninos. E. Informação crítica e jornalística, que gera indignação entre os meninos. Cuidado, porque vejam que nós temos preposições, ó, em,
entre e nos aqui. Ó, gera em quem? Entre os meninos ou nos meninos? Pensem bem. O efeito, tudo que foi, ó, os meninos serem espremidos, ó, foi espremido, empilhado, esmagado, corpo e alma. Gerou entre eles ou gerou neles? Ó o verbo. O verbo, quem gera, quando gera alguma coisa. Em alguém, né? E aí? Pense. Mateus, qual que você acha que é a correta? Qual que você assinalaria? Ó, meninos todos espremidos, empilhados, esmagados de corpo e alma, alucinados pelos seus desesperos, cegados por muitas aflições. Vejam que há palavras no texto que dão pistas. Muitos meninos com seus desesperos e seus ódios, empilhados, espremidos e esmagados. Vejam que a repetição já encaminha para palavras que ressoam o efeito de sentido, que constrói a ideia que é a resposta. Primeira coisa que a gente precisa pensar: está gerando entre os meninos ou está gerando nos meninos, gente? Responda para mim. Nos meninos. Então já vamos eliminar. Qual que está falando que é entre os meninos? A C e a E. Opa, a C e a E não é, prof. Nem a C nem a E. Porque não está gerando entre, está gerando nos. Então a C e a E não é. Qual que sobrou? A, a B ou a B ou a D, ó. Olha aqui a importância e a diferença que fez as preposições entre e nos. Nós eliminamos duas. Por quê? Porque se você não souber aqui a diferença entre e nos, é nos meninos que estava gerando, não era entre eles. Era nos. Eles não eram entre. É nos. Então faz toda a diferença na hora de interpretar. Aqui, né, é uma questão pequena, simples, assim, né? É um diálogo simples aqui, mas que faz todo sentido, né, na hora de interpretar. E também, gente, ó, é uma questão, vocês viram, que o comando também é simples. É uma questão curta, não é uma questão longa. Vocês viram, ó? É uma questão curta, ó, mas é bem elaborada. Ó, a repetição, né? Só foram coisas repetidas. O efeito de sentido. Se você não sabe o que é efeito de sentido, que o efeito é o que ressoa, efeito é o que fica.